quando você vê, você já está tomado por isso, e aí você não consegue mais falar de outra coisa, você fala só de necropolítica, e você fala de violência contra o jovem, e você quer pensar em juventude, você quer pensar alternativa, né? Essa nossa sociedade, ela já está tão conformada dessa forma que nos obriga, no caminho de buscar alternativas, a gente acaba entrando cada vez mais, né? E para muitos de nós, o interesse em pesquisar mídia, violência e direitos humanos acaba sendo o interesse em mudar a micro-realidade, a realidade da sua família, do seu bairro, da sua favela, enfim, né? Então, fazendo essas escolhas novas, querendo pensar outras coisas, eu gostaria, enfim, a minha utopia é que a gente não precise, dentro de algum período, né, cada vez mais a realidade nos empurra para o contrário, mas que a gente não precise ter cursos de extensão de mídia, violência e direitos humanos, né, que a pauta dos direitos humanos e a agenda dos direitos humanos seja totalmente integrada na sociedade, que a gente possa compreender, conviver, né, numa sociedade que é justa, em que todo mundo tem as mesmas oportunidades, né, e que a gente não tenha que lidar com essas questões. Eu acho importante poder também falar disso, né? Mas, nos últimos anos, o conceito de necropolítica tem se popularizado, né? Não só assumido um lugar importante, mas mesmo no espaço da academia, no espaço da militância e dos movimentos sociais, o conceito de necropolítica tem se popularizado, né? As pessoas, hoje é muito comum, inclusive você vai no Facebook, nas redes sociais, as pessoas estão falando de necropolítica. Isso é bom e é ruim. Eu acho que tem os dois, e aí a mesa hoje eu acho que vai nos ajudar também a pensar um pouco sobre isso, mas porque essa popularização, às vezes a gente não consegue pensar bem o que esse conceito significa, procurar ali quais são as raízes, né, nessa estrutura que a gente está envolvido. Então hoje eu acho que é um dia muito importante para a gente fazer também essas considerações, pensar um pouco, caminhar aí. Obrigado o convite, né? Mais uma vez poder estar aqui conversando com vocês. Queria começar perguntando quem mora daqui em favela ou periferia, né? Por que eu estou trazendo? Favela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Periferia também? Tá. Eu trago periferia porque quem é da Baixada, quem é de São Gonçalo, às vezes não se localiza como favela, né? Isso é uma questão importante na discussão da necropolítica, né? Porque a gente não consegue construir apenas uma categoria de luta, talvez a favela seja mais importante, e por que a gente fica se dividindo entre favela e periferia? Assim, eu vou tentar fazer uma conversa com vocês, discutindo necropolítica, mas tem 3 pontos aqui que eu acho que é importante para pensar essa discussão de necropolítica. Uma é a sociedade capitalista que a gente vive, né? O racismo, que é estruturante dessa sociedade capitalista. Recentemente eu perguntei se decoloniais podem estabelecer diálogos com marxistas, né? A minha apresentação vai dialogar muito com a questão da decolonidade, mas apontando que decolonidade, né, a partir do conceito de necropolítica, mas com alguns conceitos marxistas da samba, né? Então dá para a gente articular e tentar fazer essas coisas, porque a gente entra sempre numa lógica muito, e aí já uma crítica à universidade, né, uma universidade cristã, né, ocidental, cis, né, que é de a gente pensar apenas uma verdade. Eu acho que assim, a gente tem possibilidade de pensar teorias de forma articulada, né, e não uma ou outra, né, mas isso eu acho que a universidade acabou cristalizando. Então, quando eu estou escrevendo uma tese, eu tenho que ser uma teoria pós-moderna, uma teoria marxista, uma teoria que discute decolonidade. Eu acho que por vezes dá para a gente estabelecer diálogo com várias teorias, e a minha fala vai muito nessa linha hoje. Pode passar. Eu acho que tem uma questão, e aí eu acho que vou passar muito rápido, porque vocês estão aqui na universidade, então não vou ficar verbalizando o conceito aqui, do que ele bem diz como necropolítica. Mas eu acho que uma perspectiva que a gente, para discutir necropolítica, eu acho que às vezes a gente fala muito do genocídio físico, né?
mas a gente esquece do genocídio cultural, né, desses genocídios mais, né, a gente acaba, não sei se é isso, né, é vida, então é uma coisa muito que bate na gente, né, mas a necropolítica opera, né, também fazendo esse genocídio cultural, fomentando esse genocídio cultural. Então, acho que essa perspectiva, às vezes, quando a gente fala de necropolítica, pelo menos nos espaços que eu tenho lido, sempre vem muito a questão da morte, né? Da morte, e a morte simbólica, e a morte que a gente cotidianamente na favela, a gente vem sofrendo. Pode passar. Aí é só para poder, né, eu acho que lembrar um pouquinho, né, quando o Miguel diz que a soberania máxima reside no poder e na capacidade de ditar quem pode e quem não pode viver, quem pode viver e quem não pode. E eu queria, e aí tem essa coisa do ciclo de acumulação do capitalismo. A Fátima, não sei se ela vai chegar, estava brincando que eu ia deixar para ela falar, mas já que ela não estava, vou falar. A história do Brasil é a história da necropolítica. Então parece também, né, que a gente discute necropolítica de 10 anos para cá, ou seja, parece que isso, né, o Estado escolhendo quem morre e quem vive é uma coisa recente. Não é recente. A necropolítica é estruturante para pensar o país, né? E para pensar o porquê dessa necropolítica, a gente tem que pensar um pouco nos modelos de acumulação que o capital vem, né, construindo, ou seja, o capitalismo vem desenvolvendo modos de acumulação, né? E aí eu vou trabalhar um final hoje mais, né? Mas desde sempre as formas de acumulação do capital propiciou esse espaço para o Estado operar a necropolítica. Pode passar. Pode passar, não vou ler isso tudo, mas quem poderia me ajudar aqui a dizer o que seria hoje no sistema capitalista acumulação por espoliação? Rapidamente. Ninguém quer falar. É típico do aluno e do professor. Raíssa, marxista, está aqui. Não usa esse termo, não. Isso é Não usa, acumulação tá. primitiva de capital. Beleza, pode ser acumulação primitiva. Prática da expropriação direta, da violência direta. Isso. Então, assim, o porquê eu entendo por acumulação, por espoliação hoje, né, é muito que o capital, ou seja, essa sociedade capitalista, ela se desenvolve sem precisar de muita gente para ela se desenvolver. Isso quer dizer que não precisa de gente? Não. Para o capitalismo sempre vai precisar de gente. Mas hoje, ou seja, o capital, né, se reproduz a partir de outras formas e apenas não pela reprodução de uma mão de obra acidente, como, né, anteriormente a gente via. E se o capital hoje se reproduz por venda de terras, pelo processo de uberização, ou seja, a expropriação do trabalho vai se desenvolvendo, cada vez mais o Estado tem a soberania de dizer quem vai morrer. E quem vai morrer é quem está fora, historicamente, desse sistema. Por isso que pensar essa discussão na estruturação do debate do racismo. Então, assim, se a acumulação por espoliação hoje acontece, hoje o Estado pode dizer sim, né, que negros, que favelados, que periféricos podem morrer. Ou seja, o Estado escolhe. Né? E aí a gente, né, parece que a gente tem ciclos de melhora, né? Ciclos de melhora, né? Tipo assim, na situação. Eu fico sempre encucado que quando tem uma melhora, depois eu vejo uma porrada muito forte. O capitalismo sempre é um pouco, na minha avaliação, sempre um pouco isso, né? Acumula, de repente, fala, porra, vamos dar uma benesse pra galera, né? Precisa matar agora, né? Vamos dar uma alegriazinha. A Glaucia Maria, que trabalha na Justiça Global, ela diz que no mesmo momento que a gente começou a acessar as cotas, foi quando o Estado começou a potencializar a militarização. Então ele dá uma coisa, mas no lombo vem outra coisa mais pesada. Né? Então às vezes a gente tem esses ciclos. Então, entender a necropolítica, e por isso que eu acho que a necropolítica é histórica, ou seja, é estruturante do Brasil, né? Agora,
dependendo dessas fases de acumulação, parece que a gente está morrendo menos, sofrendo menos. E aí por isso que eu não consigo fazer um diálogo sobre necropolítica sem fazer um diálogo, né, com uma teoria marxista de acumulação por espoliação. Acho que tem esse diálogo, essa possibilidade. Pode passar. E aí, eu acho que essas perguntas são mais importantes para hoje. Que lugar hoje ocupa os autos de resistência, os desaparecimentos forçados e encarceramento de pessoas numa economia de poder e dominação que o direito de soberania se exerce na política de construção de inimigos? Não vou responder. Bom educador com as perguntas. Então, assim, depois eu sei que vocês vão falar o que você acha, eu vou opinar. Com certeza que eu não fico em cima do muro nunca. Essa pergunta é que eu acho que talvez é uma questão, acho que para mim é muito importante, porque traz uma outra discussão. Quem é o sujeito da soberania e quem é o sujeito sobre a qual a soberania cai? Para mim está claro, a soberania recai em negros, favelados, pobres, periféricos. A política recai aí. Mas quem é o sujeito da soberania? Para o Fran Sérgio, o sujeito da soberania que vai escolher quem vai morrer e quem vai matar, quem vai sobreviver, esse ator é o Estado. E aí tem a terceira pergunta ali embaixo, que aí é para confundir. Como vem sendo produzidas fronteiras internas no mapa das cidades, definindo pluralidades territoriais e temporais, marcadas por diferentes figuras de soberania? Então, o Estado, na minha visão, cria uma confusão entre a gente. Então, a soberania é exercida pela polícia, pelos comerciantes varejistas de drogas, pelos milicianos, pelas construtoras, pelas exploradoras de diversas atividades econômicas. Essa diversidade de atores de soberania, ou seja, são esses atores que diz quem vai morrer e faz e executa, né? Esses atores de soberania estão por fora do Estado. O que é o Estado? E aí é uma pergunta, né, que eu acho que a gente vai ter que voltar a fazer de novo. O que é o Estado? Por quê? Varejistas de drogas, milicianos, construtores, então, Mbembe, e aí por isso que eu dialogo, volto no Mbembe. Mbembe diz que isso cria uma confusão entre poder e fatos, entre assuntos públicos e governo privado. Então a gente entra numa lógica, o que é privado? Milícia privado, quem executa a soberania? O tráfico é o quê? Eu luto para a gente construir que essa porra toda é Estado. Milícia, tráfico, essas empresas. Porra, vocês, mas como? Teoria marxista vai dar conta disso? Decolonialidade vai dar... Não sei, eu acho que a gente também tem que construir outras coisas novas. E o conceito novo de Estado, acho que a gente vai ter que construir. Para mim, isso é o Estado. Né? Algumas pessoas vão falar, não, mas são fluxos dentro do Estado, numa linha bem deleuziana da vida, né? Vamos trabalhar com os fluxos e tudo mais, mas para mim esse é o Estado. Então, para mim, na minha disputa de narrativa, quem tem a soberania de escolher quem vai viver e quem vai matar é o Estado. Que tem isso tudo aí. Tem polícia, tem comerciantes. Pode passar. Pode passar. E aí eu queria começar, falar um pouco dessa questão da necropolítica, porque a gente, na necropolítica, a gente fala que o Estado escolhe quem morre e quem sobrevive. Só que quando ele escolhe quem sobrevive, ele mata também, mas mata num processo simbólico. Então, o que foi o DJ da Penha sendo preso? Tem vezes que não precisa matar. Tem vezes que pode deixar vivo. Mas vai deixar vivo em que circunstâncias? E aí entra essa discussão do genocídio cultural, às vezes do genocídio físico, que a gente não consegue transportar isso para a discussão. E a gente só fala da morte, né? E de quem fica, né?
De quem fica, a gente sabe, um grupo fica por sua questão de classe, por sua questão econômica, por ser branco, por ser morador da Zona Sul, classe média, mas também tem quem fica do nosso lado, na periferia, que vai morrendo aos poucos, né? E aí esse genocídio cultural, eu acho que tem que trazer essa discussão, epistemicídio, uma série de coisas. E aí, eu estava falando com o Diego, eu falei assim, gente, o que eu vou trazer mais de novo para essa discussão? Porque sempre quando eu vou no debate, eu fico pensando que as pessoas já não ouviram. E aí essa última parte é para tentar estabelecer esse diálogo muito a partir do espaço do para quê e para quem servem as pesquisas sobre favelas, que é uma crítica como a universidade, a academia vem produzindo conhecimento. E eu vou terminar minha apresentação dizendo que não, né, a universidade não é um corpo único, nós somos diversos, né? Não poderia ser nem universidade, uma universidade única, né? Podia ser pluriversidade, me bem fala isso. Pluriversidade, né? A universidade colabora com a necropolítica. E aí eu vou trazer alguns exemplos. Por quê? Pode falar, pode passar. Primeiro, ao ser a universidade ainda um espaço de grupos privilegiados, por si só, isso funciona como um dispositivo também de morte, né? O que é para os alunos pretos, favelados, periféricos, estar num espaço, né, que tem, na sua lógica, né, eu acho que as ciências sociais têm uma outra lógica, a gente pode discutir, mas que tem uma lógica de reproduzir o racismo e o capitalismo. A universidade não é um ator que não vai fazer isso. A universidade está aqui para fortalecer isso. Historicamente foi isso, né? Então, esses grupos privilegiados contribuem com essa construção da necropolítica que estão na academia. E aí não há espaço para uma pluriversidade epistemológica. Quando eu vou para o debate e falo que milícia, tráfico, empresas, essa porra toda é Estado, a galera da universidade, meus irmãos brancos da universidade, né, mas aí os ricos da universidade falam, tu tá maluco? Pô, o Estado é isso, é assim, né? Por quê? Você está falando que milícia tráfico. Eu não posso pensar isso. E a universidade poda isso, né? Ela quer continuar fortalecendo conceitos historicamente que servem para uma classe e para uma raça. Então, eu quero trazer a discussão que a universidade, né, na sua produção hegemônica, contribui para a necropolítica, né? Porque não permite a gente pensar que o Estado é esse fluxo, que o Estado é milícia, que o Estado... Tá maluco? Não. E aí eu trouxe alguns conceitos construídos pela academia, né? Claro que é pelo campo da academia, mas alguns conceitos. Sensação de segurança. Eu fui buscar, porque eu estava inculcado se isso era da academia ou se era da mídia. E aí eu vi que há um processo de autonutrição. A mídia e a universidade pautando isso, esse diálogo de sensação de segurança. E aí esse conceito de sensação de segurança é um conceito da necropolítica. Porque eu comecei a perguntar aos pesquisadores que trabalhavam com o termo sensação de segurança. Ele fala, Sérgio, sensação de segurança é quando a gente tem no espaço público mais polícia. Para eles, no seu escritório central, né, isso traz segurança. Só que esse discurso, potencializado pela mídia, entra nas classes populares. E eu que milito na Baixada, a galera comprou esse discurso. E agora tem Nova Iguaçu presente, Duque de Caxias presente, tem gente do campo progressista falando que Nova Iguaçu presente, Duque de Caxias presente, Baixada presente, traz sensação de segurança, porque as pessoas veem polícia. Eu, quando vejo polícia, eu quero correr. Fundão presente. Tá certo? Opa, fala aí. Agora tem fundão presente. Quê? Tem fundão presente. Sim, vai ter presente para tudo, para todo mundo, né? Então isso é uma questão. O outro é um mantra. E aí eu nomeio, gente.
Eu vou nomear alguns que construíram o mantra da segurança pública. Tem um mantra produzido pela academia, eu já vou fazer 50 anos. Muito tempo eu venho discutindo segurança pública, juventude, favela e tudo mais. Mas concordo com o Diego, né? A gente tem autonomia para escolher o que a gente quiser pesquisar, né? Eu acho que essa perspectiva é importante, né? Porque acho também que o favelado só tem que estudar violência, o favelado só tem que se estudar, né? Não pode estudar o outro, mas já que eles gostam de estudar, a gente vamos estudar tudo. Vamos estudar quem historicamente tem privilégio, né? E aí o mantra que especialistas renomados do campo da segurança pública construíram. Que problema de segurança pública é problema de gestão. Eu tenho 47 anos. Há pelo menos 20 anos eu escuto que o problema da segurança pública é problema de gestão. Se a gente melhorar a gestão, né, a gente vai melhorar a questão da segurança pública. E aí eu falei assim, vou pesquisar isso para dar onde veio, para entender por que eles falam tanto da gestão. Aí em 2007, eu fiz um levantamento na UERJ, só nas áreas sociais. Quantos pesquisadores na UERJ, dos cursos de Ciências Sociais, discutiam segurança pública? História, sociologia, né, filosofia. Cheguei ao número de 54, 2007. Aí eu fiz uma outra pergunta nesse questionário. Quantos desses 54 eram negros? Quanto vocês acham? Dois. Beleza. Desse total de 54, quantos produziam nas suas narrativas, nas suas teses, alguma centralidade do racismo na discussão de segurança pública? Zero. Os caras que construíram o mantra da segurança pública. Né? E aí eu gosto de nomear, gente, né? Porque algumas pessoas falam que isso não é teste, mas eu faço debate publicamente. Né? Inácio Cano, Silvia Ramos, uma pancada de especialistas que construíram isso, que melhorando a gestão pública, a gente vai melhorar a questão. E aí, hoje, eu não vejo outra forma de pensar um processo, né, de romper com essa lógica de pensar, né? O capitalismo que a gente vive é estruturado no racismo do patriarcado, acho que assim, não vai resolver os problemas não, mas eu acho que uma é a gente romper com essa porra desse capitalismo, centrado nisso. Mas como isso não acontece, né? Eu nem sei o que a gente vai colocar no lugar, o que a gente faz? Uma é pensar política de segurança pública tendo na sua centralidade o debate do racismo. E aí, essa galera não deixa. E ao não deixar, ao continuar prevalecendo o discurso da gestão, isso para mim é necropolítica. Então a universidade fomenta a necropolítica com suas produções. Porque o discurso da gestão possibilita essa operação de... Porque a gente não centraliza o debate na questão do racismo. Então acho que essa questão da academia de produzir, né, pesquisas e tudo mais, eu acho que isso é algo para a gente enfrentar e tentar fazer diferente. Né? Quem está na universidade, porque a gente pensa, como que a gente vai enfrentar a necropolítica? Né? Acho assim, produzindo coisas diferentes. E coisas diferentes para a academia incomoda. Eu comecei a fazer o mestrado há 20 anos atrás, por isso que eu abandonei. Né? Por quê? Porque o cara falava assim, ó, você vai utilizar essa bibliografia, você vai escrever dessa forma, você vai escrever dessa forma, você vai escrever dessa forma. Aí se vocês pegarem, ainda vou fazer essa pesquisa, meu sonho de consulta. Pegar os autores que são citados, quem orienta, ou seja, como eles vão se perpetuando no poder, se citando e citando os autores dele.
isso não é política pra mim, cara. Me mata isso, entendeu? Ou seja, isso faz com que a academia, inclusive, não consiga pensar outras coisas novas. Inclusive a discussão do que é o Estado. E aí o Estado é o funcionário público, o Estado é isso, né? Milícia não é Estado não. Tráfico não é Estado não. As grandes corporações, isso não é o Estado não. E aí quem vai tentar fazer uma provocação dessa fala, é louco. Então a academia vem também matando, e às vezes, né, é essa morte muito simbólica. E é isso. Deixa viver também, mas em que condições? Porque a gente sabe que eu resolvi... Também, tá? Quê? Às vezes ela mata também, literalmente. Não, com certeza. Né? E às vezes mata, né? A gente tem... Eu nem vou falar o número de suicídios que tem, né? Isso tem levantamento na UERJ, né? E aqueles suicídios não são à toa, né? Porque é isso, a lógica produtivista, a lógica da produção. Então, eu sempre tento trazer essa discussão da necropolítica para sair também só da... Né? Que o Estado é que opera, que o Estado é que mata, né? Mas trazer outros atores para essa discussão. Vou terminar, acho que com o último slide, e aí eu vou ler mesmo. Pode passar. Que não é uma frase minha, mas eu acho que só para a gente, né? Isso aqui é onde que estar presente, né? A gente está aqui, é sempre bom, né, a gente lembrar, né? Tudo que significa a luta do homem com a natureza, conquista do solo para habitação, cultura, estradas, edifícios, canaviais, cafezais, a casa do Senhor, a senzala dos escravos, igrejas, escolas, alfôndegas, correios, telégrafos, caminhos de ferro, academias, hospitais, tudo, universidade, absolutamente tudo que existe no país como resultado do trabalho manual, como emprego de capital, como acumulação de riqueza, não passa de uma doação gratuita da raça que trabalha a que faz trabalhar. Joaquim Nabuco, ou seja, a necropolítica sempre foi e é como o país vem se desenvolvendo, junto com essa acumulação do capitalismo. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu acho que, enfim, o Fran Sérgio, ele trouxe muitos elementos assim, pra gente também ajudar no nosso debate. Acho que o mais importante desses espaços, eu fico feliz que tem bastante gente, né? A gente tem frequentado esses espaços de debate, principalmente de temas que são tão pesados. O Fran Sérgio fez a pergunta de quem é de favela e quem é de periferia, né? E, tipo, muita gente levantou a mão. A gente sabe quanto é pesado a gente está revivendo e revisitando cotidianamente e acessando essa experiência e memória, que é uma memória cotidiana, né? A memória da política da morte, né? E usando um pouco do termo necropolítica. Eu acho que para começar, assim, e aí o Diego traz na fala dele, né? A necropolítica tá bem... chega a estar, não vou usar a palavra banalizado, mas todo mundo está usando necropolítica, né? Outro dia, me chamaram para participar de uma discussão com jovens entre 13, 14 e 15 anos, num projeto social, e aí o tema do debate era necropolítica. A professora do projeto, né, estava tentando explicar para os jovens o que era necropolítica. Eu fico pensando que a gente está fazendo uma discussão, necropolítica é um termo de referência acadêmica, né? E a partir daí a gente, acho que o Fran Sérgio traz, né, e o Diego, é um termo que está em disputa, que a gente ainda precisa observar, porque como a galera decolonial se assume, né, a partir de que corpos está se construindo conhecimento, né, quem é o corpo do Aquile, que está construindo conhecimento lá na África do Sul. Então a gente precisa também observar quem está produzindo, quem está construindo, como está utilizando. E aí, minha primeira questão é essa, assim, a gente está num curso de mídia, violência e direitos humanos, né? Como a gente naturaliza os termos como esses, né, necropolíticos, termos de referencial acadêmico, e a gente não consegue nem refletir sobre o que é, por que é, como faz, né, como atua, onde atua. Então, a minha primeira questão é me colocando, em 2016, acho que é o segundo ano que eu estou aqui no curso, né? Em 2017 eu vim aqui com
como instituição de direitos humanos, foi atacada por esta casa. Tem que atacar a instituição, né? A maninha tava lá, sem ressentimentos. Mas aí eu lembro que a gente tinha uma imagem, eu trouxe um jornal naquela apresentação, que era um editorial do Extra. Eu não sei se vocês lembram do editorial que ficou famoso, né? O editorial escrito é Guerra. Como não esquecer, né? E aí a gente fez uma discussão a partir daquele editorial, né? Do Extra. Em 2017 eu tinha um ano que eu tinha saído da graduação, estou tentando sair do mestrado, se esta casa deixar, mas o NEP vai deixar. Mas aí eu fiz uma escolha na graduação, e para a gente entrar no debate de necropolítica e militarização, a gente precisa fazer, já que a gente está na universidade, né? E eu comecei criticando o uso do termo de referenciais teóricos. Mas em 2016 eu escolhi falar sobre genocídio, né? O Fransérgio trouxe o termo genocídio, né, pra gente. Eu escolhi falar sobre genocídio na graduação, e aí eu peguei um conceito do João Costa Vargas, que é o genocídio antinegro, né? E aí eu fui pegar esse termo para tentar analisar a realidade da Baixada Fluminense, de onde eu nasci, né, e fui criada. E aí eu lembro nitidamente que eu fiz um projeto de pesquisa, e esse projeto estava lá nas normas da BNT, tinha orientação, e aí eu fui levar para a minha professora de metodologia esse projeto sobre genocídio. Era análise sobre a realidade da Baixada, e a minha pergunta de pesquisa se existia ou não indícios que poderia haver genocídio, processo do genocídio, seja físico, seja material, seja simbólico, né? Porque o João Costa Vargas ele traz alguns módulos de atuação desse genocídio, né? Então, o Fransérgio trouxe, eu não vou repetir. Mas aí eu lembro a minha professora nitidamente falando que aquilo não era real, que eu tinha que mudar o projeto e que eu tinha que mudar a pesquisa. E aí ela era professora de metodologia e tal, e ela falou a seguinte frase, que eu lembro, que as pessoas estavam morrendo porque coincidentemente eram pobres e moravam, né, coincidentemente, ela usou essa palavra, coincidentemente eram pobres, e aí eu não estou julgando o racismo, mas eu estou falando desse processo. E aí o que eu fiz? Eu levei o projeto de volta, assim, ela me humilhou e tal, todo aquele processo, né, do racismo institucional e tal, mas ela me humilhou, e eu troquei o título do trabalho e troquei de genocídio por violência urbana. Aí eu voltei na mesa dela e coloquei o projeto. Tirei 10, né, galera? Tirei 10, aprovada, não sei o quê. Eu acho que esse é um exemplo o Fransérgio traz essa academia, né, e a universidade como esse instrumento da necropolítica, mas também a importância dos nossos corpos estarem aqui produzindo, né, porque como é que eu vou explicar necropolítica ou acumulação, né, por espoliação ou, né, capital no espaço que eu vivo, se eu não conseguir produzir sobre esse tema e produzir sobre esse assunto. Então, a importância dos nossos corpos na universidade, ela parte também, existem os termos acadêmicos para a gente conceituar isso, mas eu acho que, resumindo, né, parte porque se a gente não estiver produzindo sobre o nosso corpo, e aí o que o Diego trouxe antes, se eu não produzir sobre violência urbana, quem vai produzir é a pessoa que tem o poder de decidir, né, se eu vou morrer ou se eu vou viver. Então, espaços como esse... Aí eu queria fazer uma pergunta, né? O Data Frank agora. Quem é que está na universidade? Boa. Majoritariamente. Universitários, pós-graduandos. E eu acho que aí a gente pode partir dessa posição, né? De como os nossos corpos, estrategicamente, eles são posicionados nesse espaço a partir esses corpos que sofrem o efeito da necropolítica, mas a gente precisa estar aqui, efetivamente. E a partir daí a gente vai para a discussão de hoje, né? Necropolítica e militarização, que são temas e termos que a gente está utilizando muito para tentar entender e explicar o processo e a intensificação, né, das mortes, né, da produção de mortes do cotidiano brasileiro, em especial o nosso cotidiano do estado do Rio de Janeiro. Né? Eu acho que outro dia eu fiz um texto falando que nunca o capitalismo deu tão certo. E aí eu fiquei assim, qual é o outro marco que eu lembro de nunca o capitalismo deu tanto certo? E aí eu falo assim, cara, estudando
escravidão, eu também consigo identificar o momento em que o capitalismo também deu certo, né? Então, tanto o Mbembe, tanto os outros autores, e aí a galera que estuda marxismo mais numa perspectiva negra, partem também de analisar o processo de escravidão. Então é a partir daí que a gente precisa iniciar qualquer tema e debate. Aqui eu não estou aqui para falar de segurança pública, e sim para falar do processo. Se eu identifico, aí é outra coisa. Se eu falo que o racismo é estrutural, como é que eu continuo segmentando os meus espaços de fala, os espaços de atuação, né? Porque se eu entendo o racismo como estrutural, né, e aí a questão de classe como estrutural, como é que eu continuo segmentando? Então, agora eu estou falando de segurança pública, agora eu estou falando de saúde, agora eu estou falando de educação, sem entender isso tudo como uma máxima só, né? Então, um pilar estrutural é um pilar estrutural, então é a partir daí que a gente tem que começar a analisar. Então, o marco da escravidão, para mim, é onde a gente inicia, para falar de necropolítica e para falar de militarização, né? E aí acho que avançando, que a gente aqui, todo mundo aqui é acadêmico, pós-graduando, todo mundo, né, entende. Eu acho que para avançar, e aí a gente pula para o pós-abolição, né? Vamos lá onde a gente realmente vê que o negro escravizado agora se torna o assalariado, né? E ele se torna empregada doméstica, carpinteiro, quando tem emprego, quando não tem posse de terra, onde o capitalismo ele começa, né, quando a gente tem as primeiras leis, né, e aí principalmente o sistema prisional como a gente tem hoje, é a partir dali também, né? E aí eu começo a tentar, e aí eu sou educadora popular, no pré-vestibular eu faço o mesmo esforço que eu estou fazendo com vocês aqui, porque é essa galera que a gente tem que falar, né? É na educação popular, por isso que eu acho que a educação popular é uma ferramenta assim, para qualquer um aqui. Se a gente está na academia, a gente precisa ir para a educação popular, porque é lá que a gente tem que fazer o esforço daquilo de estar na academia e repassar, é a partir dali. E eu acho que no pós-abolição, e aí principalmente ali no início do século XX, onde a gente tem a formação intelectual brasileira, os primeiros pensadores, né, a galera que a gente vê até hoje, né, porque quando eu entrei na universidade, eu tive Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda, FHC, Caio Prado Júnior, essa galera que eram os intelectuais, uma disciplina, intelectuais brasileiros. Você teve até sorte, você pôde ler os caras e falar mal dele. Tipo, pude ler, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Porque era leitura do ônibus, já 945, você Ela fala mal sem ler. Eu passei, é isso. Mas é elite de formação intelectual econômica brasileira, né? Os autores brasileiros. Isso são os autores que eu tive acesso. Porque a gente só tem acesso a esses autores quiçá na universidade, né? Acho que é bom botar uma linha aí, né? Quiçá na universidade. E, felizmente, eu pude acessar e ler estas ilustres pessoas, né? E, primeiro, eu lembro do Oliveira Viana falando sobre eugenismo lá no século XX, né? E aí, início do século XX, aí o cara falando de eugenismo. E aí, quem não viu Menino 23, assista Menino 23, porque daquela fazenda lá dos nazistas lá em São Paulo, né? O sequestro dos jovens lá. Por que eu tô falando isso? Porque na educação popular a gente tem que ter outros elementos para o quê? Mostrar para as pessoas as coisas que acontecem. E aí eu lembro de ler esse cara, e aí lendo, a gente chega lá no marco do Gilberto Freire falando de democracia racial. E aí a gente consegue entender a democracia racial a partir da leitura do Gilberto Freire. Quem não leu, leia, Casamento de Senzala, tenta ler, né? Porque é aquilo, né? É que nem Capital, desculpa Raíssa, é difícil, mas tem que ler também. Mas aquela leitura densa, quem não tem hábito de leitura, né? Mas aí você entende o que... Todo mundo sabe o que é democracia racial? Sabe? Fala. Como você explica isso, por favor? Como nós explicamos democracia racial? Ponto 1. Acho que rapidamente, a democracia racial é um conceito, né, que foi intitulado por um intelectual brasileiro chamado Gilberto Freire, escreveu um livro intelectual, calma aí, intelectual naquela época, vamos lá, um pouco daquela época, mas escreveu esse conceito falando um pouco do processo de formação, né, do Estado brasileiro a partir da miscigenação, né, a partir, né, da busca do mito da brasileiridade, né, o mito do cara que é brasileiro, que é o cara que é misturado, que é o cara que né, nem é europeu, não é homem cordial, mas
Mas que nem a brasileira, né? Tem um cara brasileiro, né? O cara, o mulato, que agora é o homem brasileiro, né? A democracia racial é aquilo, não existe divisão racial na sociedade, né? Existe o brasileiro, existe nós. É a mesma coisa que minha avó me fala, né? E aí eu acho que, tipo, ela não leu Catarina de Senzala. Mas a gente vê a importância desses caras na formulação teórica, intelectual do nosso, né, do nosso país, assim, né? Como é que os caras, a gente não acessou eles, mas a gente reproduz, de como isso é importante. E a outra leitura que eu faço também, na verdade como eu faço, mas que a gente precisa acessar, é que além da democracia racial, outro mito, né, que a gente tem, né, principalmente o nosso povo, é que a gente não tem consciência de classe, né? A gente não tem consciência de classe e a gente acha que a gente é brasileiro. O que é a consciência? É a consciência de classe. A gente acha que comprando uma TV de 52 polegadas na nossa favela, que eu quero, gostaria, né? Gostaria, é um processo. Microcrédito, né? E aí a gente ascendeu. Nossos pais, assim, aí eu escuto muito essa história, né? Minha avó que carregou, que não tinha, né, nem banheiro, que limpava as coisas no Rio, lá na Bahia, que vê quem é aqui de favela, não sei, conheço poucos que são Rio, que não tem esse processo migratório que na história a gente entende. Mas que acha que, agora, a minha mãe, ela ascendeu. Porque ela é operadora de telemarketing, ela foi operadora de telemarketing, trabalhou no mercado, e aí conseguiu comprar um celular, Oi Xuxa, lembra? 2001, claro. Mas, você está contando o tempo? Oi Xuxa, lembra aqui, Mas é interessante colocar isso, né, que além da democracia racial como um fator que explica, né, um pouco da nossa não compreensão sobre a nossa raça, ou seja, a posição do negro, né, a inserção do negro na sociedade de classe brasileira, foi Aristóteles Fernandes falava sobre isso, mas tem também a ausência da consciência de classe. A gente acha que se a gente acende, a gente está acendendo, e é isso, assim, a gente não pensa mais, principalmente no nosso território. E aí eu acho que a gente pode virar uma chave, que a gente está aqui para falar de mídia, direitos humanos, segurança pública. Falando de ausência de consciência de classe, aí o Francesc, que é marxista, né? Não. Falou de... Eu não gosto de ficar dando caixinha. Parei. Liberta. O Francesc falou da acumulação, né, primitiva de capital, a Raíssa ajudou a gente, para falar um pouco de como o capitalismo está vencendo, eu falei isso, né? Mas o que é os direitos humanos, né, galera? O que são os direitos humanos? Como os direitos humanos surgem? A gente tem esse marco? Quando é que surgem os direitos humanos? Pós-guerra, Segunda Guerra, de boas. O que foi criado no pós-guerra? Declaração Universal, aquela organização lá grandona, ONU, né? A ONU foi criada no pós-guerra. O que são os direitos humanos, assim? De onde que eles surgem, né? E aí eu falo de onde que eles surgem, né? Mas a partir de que lógica teórica que eles surgem, né? E os direitos humanos surgem de uma lógica teórica liberal, né? O direito individual. Eu tenho direito, né? Conquista individual dos direitos. Os direitos humanos surgem dessa lógica teórica. E a gente não está aqui para atacar os direitos humanos, porque olha só, a sociedade que a gente vive. não precisa. A gente não precisa atacar os direitos humanos. A gente precisa entender, como eu falei, a partir de onde que a gente vem, de onde que nossos marcos teóricos, a partir de onde que a gente vai. E aí hoje, fora de uma organização de direitos humanos, a gente pode fazer a crítica de quê? De como é que as organizações de direitos humanos elas se mantêm também. É importante a gente falar sobre isso. Porque o que uma organização de direitos humanos atua, né? Ela atua na defesa da vida humana e no combate às opressões que podem ser na segurança pública, na saúde, na desigualdade. Mas ela precisa existir enquanto tiver desigualdade, né? Ela precisa existir enquanto tiver. Se acabar a desigualdade, acaba o quê? Qual o interesse de acabar? Por que precisa existir? Quem financia? São perguntas e são conceitos que a gente precisa A gente está na universidade, galera. Se não é aqui que a gente vai fazer, onde que a gente vai fazer?
Então a gente precisa também acessar e produzir conhecimento crítico, né? A gente cobra muito da favela e da periferia. A gente cobra muito. Quando o Bolsonaro foi eleito, a gente cobrou muito da favela. Não a gente, né? A galera cobrou muito da favela e da periferia. Do tipo, caralho, como é que o Bolsonaro foi eleito? Como é que o Wixel foi eleito? Assim. Temos que fazer trabalho de base. Como a grande política, nova ideia da geração, temos que fazer trabalho de base. Mas calma aí. E aí eu acho que... E aí, já emendando, porque eu acho que é importante o debate, a minha outra questão é, se temos que fazer trabalho de base, por que a gente não disputa projeto e não programa, né? Não política? Sabe por quê? Porque a gente fica zoando, porque a gente é jovem de projeto. A gente é jovem de projeto, às vezes, né? A gente acessou vários projetos sociais na nossa... Por quê? Não tem política pública na favela. Aí chega uma ONG ou um movimento que fala assim, ó, vamos se reunir, vamos fazer um curso comunitário na nossa favela. Aí a gente vai ali e tá fazendo curso comunitário, a gente se forma, é importante, eu não tô falando que não é. Mas é importante, a gente se forma, a gente é agora um comunicador comunitário de favela e tal. Só que ao mesmo tempo, na outra favela, não tem a ONG. Consequentemente, não tem um projeto social. Consequentemente, esse jovem, ele, numa escala de vulnerabilidade que é pautada pela, não sei, né? Desigualdade, não. Da favela. Qual que é a diferença da favela da Zona Sul para uma favela da Zona Norte? A diferença da Maré para uma favela no Castelar, na Baixada? A diferença... Não deveria existir diferença, porque a gente identifica a diferença por conta dos projetos. Tá vendo? A nossa lógica funciona a partir dos projetos, olha que louco. Porque a gente consegue identificar que, ó, no alemão tem tantas organizações, mas olha que louco, a gente também atua a partir de uma lógica individual, capitalista, racista, que é do tem favela que tem favela que não. Vai na outra favela, o jovem que tem o acesso, ele precisa sobreviver. Ele não vai pensar, né, em sair dali. E aí eu acho que essa disputa do que a gente quer, política, né? Porque, e aí a gente entra na questão das ONGs novamente, né? Assim, se a gente atuar, a galera usa redução de danos, né? Ou seja, hoje a gente só pode atuar na redução de danos, mas a gente não faz a discussão profunda da política, assim, do tipo, o que a gente quer no lugar disso? Ou a gente não quer nada. Ou a gente quer outra coisa. E aí é uma coisa que a gente, né, e aí no meu coletivo, a gente tem disputado, seja um outro estado, seja uma outra comunidade, seja uma outra forma de sociedade, né, que pode ser, a gente pode criar outra forma de sociedade, ou seja a disputa do estado, enfim. Acho que a gente precisa superar essa reprodução cultural cotidiana dessas lógicas que é nos colocar individualmente nos nossos espaços como se eu fosse a liderança do meu território. Como se Marcele de Parada de Lucas fosse Marcele de Parada de Lucas. Assim, eu nem, queria estar na boca lá ganhando dinheiro. Não tô, né? Não sou dona de Parada de Lucas, né? Diego do Borel, Francês da Baixada. Podia até dar ruim, né? Se a gente ficar reproduzindo isso. Mas a galera chama a gente para os debates como se a gente fosse dono do território, porque atua numa lógica individual. A lógica do porta-voz. A lógica do porta-voz, a lógica do atravessador, né? Tem mãe vítima que fala assim que tem que estar, tem mãe vítima que não fala. E aí essas pessoas começam a selecionar. A gente vive constantemente num processo seletivo. Da seleção. Seja a seleção, né, do encarceramento em massa, a seleção de quem vive, quem morre, a seleção de quem está aqui falando para vocês e quem não está. E aí, eu acho que, finalizando, falando de mídia e direitos humanos, a gente vive uma semana que a gente tem muitas mortes aí notificadas. Eu falei do historial de 2017, que tinha o historial É Guerra. Semana passada tinha a foto lá do cara, do policial subindo a mangueira com uma caveira. Vocês viram essa imagem? E eu tenho discutido muito militarização, mas não no sentido militarização como a gente... como a gente consegue associar na nossa imagem. Se a gente pegasse para as crianças, assim, desenho que para vocês é militarização. Vai ter uma arma, vai ser um tiro, vai ser crianças de favela. Acho que é de crianças de defesa.
fora vai desenhar a polícia como forma de segurança? Talvez. Mas, quanto tempo tem, Dico? Tá. Estou gostando muito. Mas, enfim, retomando. Eu tenho discutido muito a militarização a partir do meu projeto de pesquisa, da minha pesquisa, na verdade, de mestrado, onde eu estudei militarização na Baixada Fluminense sobre o corpo de mulheres. Porque aí também eu acho que se a gente fala de gênero e de classe, a gente tem que falar de raça e de classe, a gente tem que falar de gênero também, né? Obviamente, é uma perspectiva totalmente apagada, né? Porque é isso, a gente está falando que nossos jovens estão morrendo, que a gente não tem nem espaço físico e mental para falar um pouco desse impacto desse processo da morte desses jovens no corpo de mulheres que vão ficar ali para buscar justiça, vão ficar ali para criar os caminhos. Majoritariamente são mulheres na frente de instituições de direitos humanos. Majoritariamente são mulheres que estão nos coletivos. Majoritariamente são as mulheres que estão liderando o protagonismo do processo de disputa, seja na academia, né? Seja nesse espaço, seja na favela, seja na construção de política. São as mandatárias negras que foram eleitas, foi a Marielle que foi assassinada. Então eu acho que eu fui estudar militarização sobre o corpo das mulheres. E eu lembro de uma situação, na minha pesquisa, que uma mãe, não era mãe vítima, né? Era uma mulher da Baixada. A gente ficava discutindo militarização e eu perguntei um pouco sobre como a militarização ela aparecia para aquelas mulheres. Aí uma delas começou a falar da polícia, aí eu falei assim, beleza. Mas ela falou assim, quem me bate... E ela começou a falar do processo de violência doméstica que ela sofria em casa a partir do marido dela. E aí ela estava identificando aquilo como militarização. Militarização. E aí eu falei assim, não, vamos conversar, vamos entender. E aí ela falou assim, a polícia, no centro de Nova Iguaçu, meu marido é camelô. A guarda municipal, na verdade, vai lá, espanca o meu marido, né? Rouba as coisas dele, semana sim, semana não. E ele vai pra casa e ele vai e me bate, porque ele tá puto, perdeu a mercadoria, chega em casa. Óbvio que ela ali, existem outros processos estruturais que estão, né? Mas ela identificou aquilo como militarização. E aí eu comecei a falar assim, beleza. Ela está identificando aquilo como militarização, mas aí a gente tem que fazer a discussão. Nós, também como o discurso individual capitalista a gente incorporou e a gente reproduz, do eu, a gente também usa a militarização é um instrumento do capital, do racismo. É um instrumento. É um instrumento que, a partir do investimento tecnológico, ele vai se intensificando, ele vai ganhando outras ferramentas. Era o caveirão, agora é o caveirão aéreo, é o drone, é o sniper, daqui a pouco é o míssil do Witzel materializado, porque tudo que o Witzel fala, ele faz. Né? Ele tem uma força de materialização de discurso que a galera falava do Witzel ano passado falando que era o discurso. A gente na favela, quantas vezes o discurso pra gente é muito importante, porque é a partir daí que a gente identifica onde está sendo a operação, onde não está sendo. É a fala. E aí quando o cara chega em rede nacional, ele não precisa apertar o gatilho. Ele precisa falar o que ele vai fazer. Porque ele tem instrumentos, o Estado, né, para isso. E aí eu acho que é importante a gente... Eu tenho feito essa discussão, acho que eu vou jogar para vocês, sobre como a militarização, a gente começa... A gente isola a militarização numa forma de pesquisa a partir da segurança pública, mas a gente tem que falar de militarização cultural. Simbólica, cultural, econômica. A gente precisa passar esse debate, superar o debate de falar de militarização e uso do caveirão, somente isso. Porque são crianças escrevendo sobre helicóptero. Na sexta-feira a gente estava no Borel, o Gabriel foi assassinado, e aí no sábado eu fui no Alemão e a gente estava conversando, sabe o quê? Sobre que se o Gabriel tivesse mais 5 minutos e alguém estivesse com ele e soubesse que se botasse a mão na ferida, aquele sangue foi essencial, né? Porque era uma bala de perfuração, que ela não explodiu de uma vez. Se alguém tivesse colocado a mão no Gabriel ali e segurasse, que é a discussão que a gente teve, ele teria mais 5 minutos de vida, talvez ele chegasse no hospital, que é no final da rua, e talvez, é muito cruel, né? Mas talvez. E aí eu tava numa discussão, a gente fez essa discussão na sexta, no sábado,
a gente voltou na discussão com alguns outros amigos de favela, falou assim, não, pá, mas essa bala, essa perfuração, é esse tipo de... a gente precisa agir dessa forma. Essa daqui é outra. Ou, o que a gente faz se o helicóptero... ah, tá, beleza. E aí eu fiquei pensando, como a gente estava reproduzindo um processo... Protocolo. Que são os protocolos assim, que a gente fala de protocolo do racismo, que é leva identidade, não sai sem camisa. O protocolo da vida e da morte, o protocolo que a gente... Mas o que é isso? A militarização é cultural, é econômica, é política e ela é instrumento. E ela está sendo um instrumento, para encerrar, muito bem utilizado por esse governo. E acho que a narrativa... Hoje a gente foi numa reunião, eu estou pautando tudo. A gente foi numa reunião para falar disso. Eu vou expor ninguém não, foi meio processo, né? Qual que é o nome e tal. Mas hoje a gente foi numa reunião que a galera estava discutindo sobre como disputar a narrativa na imprensa sobre o governo Witzel, né? E aí eu falei assim, caramba, a gente está há quantos anos disputando? E aí a gente volta para o marco da escravidão. Desde a escravidão a gente está disputando narrativa. Desde lá. E aí, desde lá. E aí, a gente chega aqui e está disputando narrativa também. Narrativa do quê? A gente não faz a reflexão. O que a gente está disputando? Se a gente não entende estrutural, se a gente não entende, né, programa, classe, raça, gênero, a gente vai estar disputando o quê? A gente vai estar sendo... o PP estava bom, agora o PP está ruim. Agora, daqui a pouco, o PP vai ser bom, porque o PP é melhor que a milícia. Essa vai ser a escola favela. E aqueles badalados vão defender. E aí? Então eu acho que mídia, direitos humanos, violência, a gente precisa primeiro começar a discutir e refletir a partir daí o que a gente está chamando de mídia, direitos humanos e violência, a partir de onde a gente vai pesquisar e vai produzir. E aí depois pensar a alternativa, né? Porque não dá mais pra gente disputar a narrativa do Gabriel morreu porque era jogador de futebol, então tá tudo bem. Maioridade penal tá tudo bem, presídio vertical tá tudo bem, porque é isso, né? Mas eu acho que a gente tem muito para avançar, acho que a discussão volta para vocês, né? Sala cheia, todo mundo à vontade, né? 6h30 da tarde. Tá chovendo, então... Mas é isso, obrigada. Primeiro eu brinco, né? Porque assim, é ruim ter essa mesa porque a gente é amigo antes de ser companheiro de luta, né? E companheiro de luta. Então assim, fica um xoxando o outro. Então vocês perceberam que ela me acusou de marxista, mas ela que falou que o direito humano vem de uma lógica liberal, né? Então ela utilizou o discurso marxista toda hora, né? Então, só para provocar um pouquinho a Marcela. Mas eu vou nessa lógica um pouco. Olha só, eu perguntei há 20 anos atrás, a Lúcia Xavier, né, faz parte do movimento negro, qual era a pauta do movimento negro. 20 anos atrás ela me falou que a pauta do movimento negro era os negros serem considerados humanos. Né? Eu perguntei recentemente, ela falou, porra, Sérgio, me lembrei, tu me perguntou isso há um tempinho atrás aí. Eu falei, porra, tô ficando velha, gente, não sei o quê. E ela me disse a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso, né? Ou seja, como esse discurso dos direitos humanos pautado nesse neoliberalismo serviu para quem? E eu também concordo, eu acho que a gente não deve descartá-lo, mas pelo menos pensá-lo sobre esse discurso. Porque essa necropolítica que foi colocada aqui tem uma questão que o discurso de direitos humanos fez a gente se amansar, gente. Eu tenho ódio desse Estado. E o discurso de direitos humanos fala que eu não posso sentir ódio, porque ódio é uma categoria que os direitos humanos não contemplam. Eu não tenho ódio pelas pessoas, eu tenho ódio por esse Estado. Eu tenho ódio pela milícia que me mata, eu tenho ódio pela polícia, pelas essas empresas transnacionais. Eu não posso fazer o uso desse discurso. E a gente deixou de fazer esse discurso. Às vezes a gente fica pensando em tantas coisas, em tantos detalhes, né? Talvez o discurso do ódio seja o discurso da potência. O discurso, e aí eu concordo com a Monique,
né, ruptura, resistência, porque sempre nesse sistema vem algo para mediar, para falar, ó, não, toma isso aqui agora. E aí eu acho que tem um processo vou terminar aqui, que eu acho que a Marcele colocou, e aí dialogando com essa questão da comunicação, das narrativas, eu concordo que a gente tem que fazer disputa narrativa, eu acho que eu concordo que a gente tem que produzir uma mídia não hegemônica, o nome que a gente quiser dar, mas se for um projeto coletivo, o que não pode acontecer é, na Rocinha tem, em Manguinhos tem, e na Baixada não tem. Porque aí entra nessa lógica que o capital, né, centralizado no racismo e no patriarcado, foi reproduzindo, e a gente entra nessa lógica. Né? Então, acho que assim, a gente tem que voltar de novo a falar. É que a Monique falou, coisas velhas, gente. A gente precisa pensar, e é um projeto de novo. E o projeto de novo, né, vocês acham que, pelo histórico que foi construído aqui, vocês acham de fato, gente, eu tenho minhas dúvidas, vocês acham de fato que essa institucionalidade democrática vai ser a resposta? Vai ser a resposta? Não foi até agora. E aí eu concordo com a Monique. Né? Porque é a partir dessas institucionalidades que o Estado tem matado. É a partir da institucionalidade. Né? Polícia mata e o judiciário, né? Racista, machista, né? Homofóbico, cis. Né? Todas essas questões, vai lá e fala assim, ó, ele matou porque o território era de favela. O menino que mora ali é um criminoso. Então, eu acho que tem algumas questões que eu acho que é importante. E aí, nessa narrativa, eu vou terminar. Eu acho assim, na questão da narrativa, eu estava comentando aqui rápido. Qual foi a narrativa que gerou mais impacto na sociedade nos últimos 5 anos na discussão de segurança pública? No Fórum da Baixada, a gente tem falado, em vez de falar de Fórum de Segurança Pública, pensar uma política de enfrentamento ao racismo. É um dispositivo diferente, porque senão a gente entra na caixinha. Porque o que a gente tem que enfrentar é as estruturas, os problemas estruturais que construiu o Brasil. Enquanto a gente ficar criando a caixinha da segurança pública, tem uma questão histórica aí, que é o racismo e que é a questão do patriarcado, que é isso que a gente vai ter que se mexer. É aí que a gente vai ter que atacar. Para mim, sabe qual foi a narrativa que teve mais potência nos últimos tempos? Não foi a academia que produziu, não foi projeto, indiretamente, né? Não foi um movimento social que produziu, mas as cartas das crianças. O que as cartas das crianças trouxeram para o debate público, nenhuma mídia, nem mídia comunitária, ou seja, quando aqueles desenhos vieram para a tona, é por isso que eles estão nos matando. Aí os 5, eu acho que tem muito fruto disso. Quando essas cartas apareceram, cara, eles ficaram muito mais furiosos. Então, se a narrativa está aí, não está só, pode estar na academia, mas eu acho que a gente tem que valorizar essas questões. Foi de uma potência aquela narrativa das crianças, né, que eu não vi há muito tempo acontecer. Enfim, primeiro Monique, grande liderança de Manguinhos, brincadeira. Primeiro, eu acho que é muito importante que a Monique traz das velhas, né, na verdade, que a gente chama de novo, mas das velhas práticas. Mas eu acho que é muito importante na fala que a Monique trouxe, que ela falou assim, eu fui atrás dos mais velhos do meu território para buscar entender qual era a dinâmica ali, né? A gente não vai atrás, a gente não acessa os nossos mais velhos, ou os nossos territórios, ou as pessoas que produzem coisas ou já produziram, né? A gente sempre acha que está partindo do novo. Isso também faz parte da estrutura, né? Que eu falei do projeto social. Então, o projeto social que ensina a ser comunicador comunitário é novo. É novo para mim, talvez. Mas não é novo. A metodologia não é nova. Então, acho que isso é importante também na disputa da narrativa da militarização, né? E aí, a crítica à democracia já foi colocada aqui, do jeito que a democracia, né, está hoje, né, e esteve sempre no nosso país. É por isso que é importante, a gente não está falando de uma coisa nova. Quando a gente fala de genocídio, né, a partir da morte do Gabriel, a partir da morte do Diogo, a partir né, do meu primo que foi assassinado. A partir, se eu estou na academia produzindo, eu não posso assumir esse discurso também.
ou se eu estou na favela, eu não posso assumir esse discurso, porque é o mesmo discurso falso que o Witzel está falando, né? O de Witzel está falando que a operação policial está diminuindo o índice de homicídio. Foi o mesmo discurso que a galera falou que quando a UPP chegou, diminuiu o homicídio. É o mesmo discurso. É o mesmo discurso, né? É o discurso da sensação de segurança que o professor Sérgio trouxe, né? Mais polícia, mais segurança. E é o discurso que a galera da favela, quando trouxe o PP, era: o PP não tem confronto, é cruel, chega a ser cruel, porque não tem confronto. Não tem confronto porque a polícia age ali sozinha, né, com um poder, coerção, e aí o controle social, ele sempre existiu, mas agora não tem confronto, né? E aí eles pegam uma fala de um morador e falam assim: olha só, a favela apoia a UPP. Então eu acho que é muito importante, eu acho que só encerrando, tem um minuto, criar narrativa a partir do lugar onde a gente está. Assim, a gente faz isso também, não é novo, né? Então, tipo, a gente faz isso há muito tempo. O problema é que existe a narrativa, o jornal, assim, os nossos territórios, favelas, eles são formados a partir da lógica da comunicação comunitária. Onde tinha água na favela, você falava para as pessoas onde tinha água. Eu estou dando um exemplo de comunicação, né? Assim, de como existia sempre a pessoa de referência que comunicava, né? O Caveirão está entrando hoje, comunicação. Então, isso sempre existiu. Só que Manguinhos se comunica com Manguinhos, Alemão se comunica com Alemão, Paradas de Lucas se comunica com Paradas de Lucas, e a gente vive se comunicando entre nós, no nosso território, e não consegue identificar que do lado existe um processo que está ocorrendo da mesma forma, e a gente não consegue romper isso, porque mais uma vez é uma lógica individual, racismo estruturante. Então a gente está ali sempre achando que o nosso território ele é isolado, e o nosso país é isolado, a América Latina está aí, então não é só o Brasil. Então eu acho que são 3 minutos passados, eu não vou responder o resto, mas é isso. Porque o Diego é desde 2017. Acho que só não tem como o Pedro trouxe, assim, não tem como a gente acabar com um debate sobre raça, racismo, genocídio, necropolítica em 2 horas, em 1h30, mas acho que é importante a gente pontuar algumas coisas, né? Acho que ela trouxe a fala da juventude, e aí me bateu aqui dentro, né? Porque eu sou jovem, né? Sou do Fórum de Juventudes, talvez, vou expor daqui a pouco. Mas é importante a gente colocar, porque hoje basicamente quem está liderando os novos processos, novos entre aspas, né? Vamos lá de novo, de mobilização, pensando alternativas, né, de mobilização e atuação e discussão política nos espaços periféricos de favela são os jovens. A gente pode pensar, e apesar de estarem morrendo, né, porque estamos morrendo na universidade, estamos morrendo a partir da polícia, estamos morrendo nos nossos trabalhos, na exploração do trabalho, né, porque são os jovens que são atendentes do BK, são atendentes do McDonald's, nós somos nós. Nós somos a força produtiva do estado do Rio de Janeiro, somos a força produtiva e estamos morrendo, assim, das mais diversas formas. Mas os jovens estão... por isso que existe o campo de disputa que a galera fala, né? Temos que disputar os jovens. Meu encerramento e minha fala final é que a gente precisa parar de falar de disputar jovens, ou disputar território, ou disputar base. Ou a gente constrói coletivamente um projeto de onde a gente está, ou isso não vai para frente. Assim, não se disputa base, não se disputa jovens. Porque você vai está partindo da sua ação, uma ação hierárquica, uma ação que tem base, né? O individual, novamente, que tem base uma lógica que é uma lógica branca. A lógica da disputa, a lógica da instrumentalização, a lógica da tutela. A galera quer tutelar jovem. A galera não quer construir e construir a partir, construir sobre. E aí não é uma discussão diferente da academia. O que a gente disputa na academia é o pesquisar, né, não pesquisar sobre. É a lógica lá da epistemologia, né, da disputa epistemológica. É isso que a gente faz em todos os espaços que a gente está atuando. Seja na política, seja na universidade, seja no nosso ambiente de trabalho. É coletivo, é projeto coletivo. Então, na minha fala, encerrando, assim, como a gente constrói uma nova narrativa, como a gente pauta a grande mídia ou não pauta a grande mídia, se a gente não reflete qual é o projeto que a gente quer
Porque se não é a grande mídia que a gente vai pautar, qual é a alternativa? A gente precisa entrar nessa discussão. Entrar na discussão novamente. A partir de que ponto, assim? Então, porque a gente vai em vários debates que a gente fica falando um pouco do que está sendo feito, do que as pessoas estão morrendo e de como a grande mídia está pautando. Ou seja, o jovem que morreu era jogador de futebol, ele apareceu no Fantástico. Entendeu? E aí a gente, óbvio que nessa conjuntura a gente observa que isso é uma vitória porque a família está lá no Fantástico. Porque a avó, a mãe, vai olhar o Fantástico. E a gente fica... E aí a nossa... É que nem o governador falar que operação de sucesso é a operação que tem mais mortes. Assim, a gente está atuando... Nosso discurso, nossa narrativa tem sido replicada e tem sido baseada nessas micro vitórias, micro ações, porque eu entendo que é agoniante, é a aflição que a gente... Na conjuntura que a gente está, que a gente olha para isso e fala que é grande vitória. Mas se a gente não começar a discutir o que a gente quer colocar no lugar disso, qual o papel da mídia comunitária na favela, qual é o papel da juventude da favela, qual é o papel de nós, pesquisadores, né, pessoas que estão dentro da academia na contraprodução do conhecimento, né, e aí trazer o conhecimento para onde o conhecimento ele tem que ter, ou na verdade não usar a palavra conhecimento, enfim, tem muitas questões. Mas eu acho que, enfim, encerrando a minha contribuição aqui hoje, é que eu topo a gente fazer uma nova discussão, mas aí a partir de uma discussão construtiva, tá ligado? Que a gente saia de um ponto e chegue a um ponto, assim, do que a gente pode fazer, o que a gente pode agir. Porque senão o espaço da academia sempre vai ser um espaço para os nossos que estão na favela, vão olhar para ser um espaço teórico, somente teórico. E aí a gente vai ter que ficar migrando de um espaço teórico para um espaço de ação. A gente não consegue combinar os dois. A gente não consegue combinar os dois ou não é para combinar, então a gente precisa entrar nessa discussão. Para onde a gente quer ir, de onde a gente sai, para onde a gente quer ir. E aí levando em consideração todos os elementos que foram trazidos aqui, né? A necropolítica em curso e em ação. Mas acho que é isso. Agradeço pela paciência, né? E a gente segue junto, mais uma vez aí no curso, enfim, acho que nas atividades a gente vai se ver pela universidade. Mentira. Cadê? Mas é isso, obrigada. Eu acho que vou começar com Marcelo, né? Marcelo? Jorge. Eu acho que a conjuntura a gente não deve largar os direitos humanos. Eu também acho que não. Eu acho que o que a gente, Marcelo e eu, a gente trouxe, eu acho que assim, a gente não pode perder de vista que o próprio, ou seja, como qualquer conceito, tudo é ressignificado. E eu concordo contigo. E o próprio Estado, por vezes, utiliza os direitos humanos para oprimir. Eu vou explicar isso numa frase. Tem um texto, depois eu posso até... Isso marcou muito a minha vida. Que é um texto anarquista que fala assim, os Estados Unidos, com o discurso dos direitos humanos da paz, ele faz a guerra. Ele viola direito. O que eu estou querendo é que a gente precisa estar atento às contradições dos direitos humanos. Eu acho que assim, a gente precisa disputar, eu acho que a conjuntura é isso, como a gente constrói os direitos humanos, mas os direitos humanos é contraditório. Há 5 anos atrás, teve uma chuva aqui, o Morro dos Prazeres, várias casas, 5 casas deslizaram, 13 pessoas morreram. Naquela época, o atual prefeito, Eduardo Paz, fez o discurso ambiental. Morro dos Prazeres é uma das vistas mais lindas, Santa Teresa, né, gente? Um discurso ambiental dos direitos humanos que precisava salvar o meio ambiente e tinha que remover as pessoas de lá. Se não fosse a organização e a mobilização comunitária para construir um contralaudo para falar que as casas não precisavam remover, a especulação imobiliária ia ganhar. O que eu estou colocando é que o próprio Estado, eu acho que é isso, a gente tem que disputar o discurso de direitos humanos, ainda mais nessa conjuntura, mas por vezes, né, o que é o discurso de pacificação, né? O Estado sempre, historicamente, e até coisa de historiador, sou historiador, às vezes eu falo assim, as palavras têm um poder, historicamente o conceito de paz
né, que é muito atrelado ao mundo cristão, ao processo de colonização, só, desculpa o palavrão, só nos fode. Eu não quero pedir mais paz. E eu tenho trabalhado junto na favela para a gente pensar e refletir sobre esse conceito. Como ele tem colocado. E aí a gente faz uma discussão que é, talvez é o discurso dos direitos, vamos lutar pelo discurso dos direitos, mas a paz, discurso mais ampliado, mas a paz. Então acho que assim, é muito mais o cuidado que a gente tem que ter com o próprio conceito de direitos humanos, né? Então, mas eu acho que é isso. Eu milito no campo dos direitos humanos, eu me afirmo enquanto um militante de direitos humanos. Eu acho que isso é importante. O companheiro Carlos. O Carlos trouxe uma questão, né, da moral, né? E aí, de novo, né, tem algumas palavras que eu acho que aí a discussão da decolonidade traz, acho que alguns conceitos que é. Eu acho que a gente está muito mais no momento de desaprender do que aprender. Porque essa moral, do jeito que foi construída historicamente por uma instituição cristã religiosa, né? Hoje a gente vai falar, claro, de uma diversidade cristã que hoje tem um projeto político que elas estão nas favelas. Ou seja, o que é as igrejas neopentecostais quando a gente tenta pautar uma discussão do debate de drogas, ou seja, aí muito pautado nessa moral. E aí a gente fala que miliciano é Estado, e aí quem mora na Baixada fala, não é Estado não, porque eles são a minha segurança. Porque a igreja construiu, que o certo é esse. Então, acho que assim, tem uma série de elementos para enfrentar nessa questão da necropolítica, que eu acho que, assim, de novo, a gente não vai esgotar hoje, mas o que tu traz, eu acho que essa questão da moral, né, da própria palavra ética, né, e aí eu acho que essa coisa da ética, né, teve um determinado momento que estava num debate um cara de um campo super progressista, há 10 anos atrás, que falou que eu era um criminoso por comprar CD pirata. Eu falei assim, que mundo tu vive, meu filho? Né? Claro que o discurso dele vem de uma classe e é um privilegiado. Né? Isso para mim não é não ter uma ética, mas a moral que construiu no imaginário, essa moral cristã de grupos privilegiados, fez com que ele imaginasse isso. Então acho que é um debate para você estar certíssimo a enfrentar. Tem uma questão que eu acho importante, que foi falada aqui de necropolítica e militarização. E aí, de novo, a militarização tem uma função, né, determinada na história do capitalismo. A militarização é uma ferramenta para acumulação. De novo, se a gente pegar a história do Brasil, ou seja, esses processos de necropolítica, de militarização, ou seja, isso faz parte da nossa história. Então isso potencializou o desenvolvimento do capitalismo como hoje ele está no Brasil. Então, assim, né, esse conceito não vem do nada. O Estado utiliza muito bem essa discussão da militarização. Quero falar das coisas como a gente pode enfrentar. Foi falado aqui, a Tula Pires, uma advogada negra lá da PUC, a gente tem feito muita coisa junto, tem dialogado junto, né? Então, ela disse que é chegado o momento, e aí sem hierarquizar, porque eu não gosto de hierarquizar conhecimento. E eu acho que nessa discussão que pintou hoje aqui, tem uma discussão que é central, duas discussões, que é dois conceitos, que é privilégios e branquitude, né? Para a gente poder enfrentar essas questões. Ela disse num debate que a gente estava numa mesa, que é chegada a hora, né, dos privilegiados, inclusive do campo da esquerda, aprenderem com a gente. E ela nominou quem era a gente: indígenas, negros, favelados e periféricos. Por que ela disse isso? Porque numa recente história, né, da democracia, pela primeira vez, inclusive o campo, né, dessa branquitude, inclusive o de esquerda, pode perder privilégios. E aí ela trouxe uma discussão que foi no momento da reforma trabalhista, né, que ela estava num debate e que o pessoal do campo da esquerda veio cobrar por que as favelas não estavam mobilizadas para greve, para estar na rua. E aí ela trouxe um dado, né, que aí a gente vem
discutindo algumas coisas, que era um dado que a gente tinha consolidado, que era da Fiocruz. Só de Manguinhos. Morei 20 anos em Manguinhos. 80% dos moradores de Manguinhos não tem carteira de trabalho assinado. Então, se não tem carteira de trabalho assinado, não faz sentido para aquela sociedade, para aquele grupo de pessoas se mobilizar. Então, assim, tinha um trabalho anterior e a gente falava para esse grupo, que era o grupo da esquerda. Gente, a gente tem que ir lá, tem que falar que, assim, queremos carteira de trabalho, só que teve todo um processo anterior que essa esquerda não viu, e aí não viu porque pensa que vai falar por nós, vai dizer o que é bom para nós, e que não se ateve a isso. A gente não tem carteira de trabalho. E aí a Tula Pires falou, esse direito trabalhista, eu também vou lutar para manter o direito trabalhista. Só que, pela primeira vez na história recente, esse privilégio, que é de uma classe, vocês estão com medo de perder. E eu acho que isso é pedagógico, porque o medo é pedagógico. Pela primeira vez na história, o campo da esquerda, né, dito progressista, e que a gente vem dialogando, a gente vem colocando, a gente vai ter que enfrentar os nossos dilemas. Eu odeio quando eu chego numa reunião e a conjuntura é muito difícil, e a Monique foi muito feliz hoje, quando aponta a questão do machismo de uma determinada pessoa no processo Pare de Nos Matar. Enquanto esse campo, né, ou dos direitos humanos, ou da esquerda, como a gente quiser, ou progressista, como a gente quiser chamar, não enfrentar os seus problemas, porque os seus problemas é o problema da Constituição do Estado brasileiro, que é o racismo e que é essa questão do patriarcado. Então não adianta, a gente só vai conseguir construir um projeto antes de a gente resolver os nossos problemas enquanto campo. Então acho que está na hora da gente ser mais franco nas nossas relações. Claro que a conjuntura, é claro que eu não vou fazer essa fala se tiver alguém da direita, mas eu acho que quando a gente se sente acolhido, eu acho que isso é um processo produtivo e a gente vai ter que acumular a dizer, porque o que não é dito uma hora fica escamoteado e fica. Então, assim, a esquerda é tão racista e machista quanto a direita. Utiliza metodologias, formas diferentes. Então, se o Brasil é estruturado nisso, a gente vai ter que enfrentar esse debate. Não tem jeito. Como que a gente vai pensar num projeto político para enfrentar isso se nós temos os nossos problemas internos? E aí eu acho que esse desafio. E aí, queria dialogar um pouquinho com Carlos, né, que trouxe a questão de Israel. Né? O MIBEM fala muito de Israel. Né? Eu gosto de pensar, ou seja, assim, eu li muito o MIBEM, mas eu gosto de pensar essa discussão do MIBEM a partir de um outro conceito, que é um conceito que eu acho que é isso mesmo. Hannah Arendt traz, que é o dicolo. O que ela diz quando dicolo? Né? Que o Estado mastiga o que ele quer mastigar e joga para fora o que não quer. E aí ela trabalha uma noção que não existe um processo de experimentação total. Né? Ela dizia que experimentação total. Então não foi Israel. Então Israel faz isso, mastiga, pega o que é bom e joga fora. Isso vem para o Brasil. O Brasil vem, mastiga. Tem um processo de autonutrição entre esse processo do capitalismo, que eu gosto muito. Era uma discussão que muito se fazia se as UPPs vinham da Colômbia, se vinham do Haiti, aonde que a gente aprendeu. E a gente se parar, e eu estou falando que a gente se debruçou nisso, era um processo de nutrição a todo momento. Vinha gente do Haiti para cá, vinha gente da UPP para o Haiti, o Estado pegava, mastigava o que era bom, jogava fora e testava aqui, testava ali. Então, acho que assim, essa questão das tecnologias militares, essa questão, acho que a gente pensar em rede, nesse fluxo de como isso vai sendo colocado, inclusive na necropolítica, eu acho que é importante. Então, assim, e aí eu acho que assim, parece que se debruçou, ou seja, né, nessa questão de Israel, mas a minha leitura eu tento ampliar um pouquinho com esse processo de nutrição. Né? Então, assim, de novo, porque eu acho que tanto eu acho que Marcele, quando traz essa questão neoliberal, de novo, gente,
Nós não somos contra os direitos humanos. O que a gente problematizou aqui, que a gente precisa, claro, você não vai ver o Francesco fazendo nenhuma postagem contra os direitos humanos na rede social, mas aqui a gente rapidamente já mapeou, ou seja, qual é o perfil de um grupo de pessoas que vão vir aqui, né? Basicamente é quem está tentando pensar diferente, quem está... Né? Então, acho que assim, mas a gente precisa problematizar isso entre nós, né? Eu acho que assim, a gente não pode deixar de falar. E aí eu acho que tem algumas questões que a Marcele trouxe, né? Isso incomoda muito, né? De formar a base, que é um discurso da esquerda, né? De novo, de ver a gente como objeto. O processo é junto, é construir junto, é articular junto. Ninguém vai dizer mais para o Francesco o que é certo e errado. Vamos pensar junto. Vamos construir juntos. Não existe essa hierarquia, né? Quando eu estou aqui, né, o cara pode ter o pós-doutorado dele. Quando eu sento nessa mesa, eu vou debater de igual para igual com ele. É a minha perspectiva. Essa coisa da hierarquia, alguém construiu. E assim, eu não vou topar esse debate. E a favela, né, e claro, não majoritária, e aí a gente tem que trabalhar nessa perspectiva, a gente quer fazer isso, ou seja, ninguém vai mais dizer pra gente o que a gente tem que fazer. Né? Vamos construir isso junto? Vamos pensar isso junto? Beleza. E aí eu acho que tem uma questão da juventude, que às vezes a gente não entende. Né? Até eu mesmo durante um tempo, né? Como a gente foi forjado, formado, estando na universidade ou nos movimentos sociais, a gente tem toda uma estética e uma forma de fazer política. Né? E aí a gente, por vezes, a gente não entende como essa juventude tem feito política nos territórios de favela. Né? Então, às vezes, só vai falar que o jovem está participando politicamente se ela for na reunião do Pare de Nos Matar. Mas, com certeza, ela não foi na reunião do Pare de Nos Matar, mas ela está atuando lá naquele território. Agora, de novo, qual é o desafio? A gente articular isso como um projeto. Né? Então, assim, como que a gente faz? Como que o Pare de Nos Matar vai para a favela e dialoga com essa perspectiva do que a juventude vem criando, o que a juventude também precisa beber nesse diálogo geracional. Então, assim, tem uma série de desafios. Uma é a questão do diálogo geracional. E uma outra coisa, que aí eu acho que é muito potente nessa discussão da necropolítica, é o poder, né, das mães e familiares de vítimas da violência do Estado. Ou seja, de sair do processo de luto para luta. Né, e de fazer e garantir uma coisa que o Estado nunca garantiu e que a gente vai lutar, e eu não sei se vai garantir, que é um dos processos mais racistas, que é o direito à memória. O que é essas mães ocupando os espaços públicos com as camisas com os rostos de seu filho em qualquer espaço? Isso é direito à memória. E aí a gente vem, e aí entra num debate com o que Marcele disse, a gente quer tentar garantir isso pela institucionalidade. Gente, a institucionalidade historicamente... de novo, acho que a gente tem que tentar. Mas o Estado não vai garantir a memória, não vai dizer que ele matou o filho dela. Se não for nós que garantimos essa memória, vai ser muito difícil. Então, assim, esse movimento, né, de mães e familiares vítimas da violência do Estado, eu digo que é um dos movimentos mais potentes, junto com a juventude negra de favela, que tem nos últimos tempos. Ou seja, primeiro, cara, de ressignificar, gente. Eu tenho 3 filhas, eu não sei se eu nem conseguiria estar aqui na mesa falando, né? E aí tem uma coisa de gênero, da mulher nos espaços, né? É ela que está liderando, né? Que precisa ser reconhecido. Então tem muito potente. E por último, eu acho que de fato, para classe trabalhadora, para o favelado, a categoria que a gente quiser utilizar, a gente precisa sim, eu acho, mudar a estética da luta. E o que eu quero dizer a estética da luta? As pessoas que estão trabalhando na central e pegam um ato, uma caminhada, nos moldes que as caminhadas, as passeatas, que eram passeatas de uma estética da década de 70, 80, de um processo de democratização, isso cansa.
esse debate de pensar a estética da luta, eu acho fundamental. De novo, eu acho que a gente não precisa jogar nada fora. Não estou querendo hierarquizar e dizer que isso é bom. Eu acho que novo e velho, velho e novo, eu acho que isso é sempre uma de contradições, a gente não deve se perder nisso. Mas eu ouço muito, né, de favelado, cara, ir lá para quê? Pra gente terminar, olha só, não sou eu não, hein? Gente, nessa mesma mobilização da carteira de trabalho, olha só, a gente conseguiu mobilizar uma galera da favela. Terminou o ato ano passado. Aí a gente fala, tá, qual foi o impacto disso? Essa estética, as pessoas no carro de som falando, todo mundo falava, isso vai mudar em quê? E aí é isso, ou seja, eles problematizaram. E teve uma que foi maravilhosa. Que aí a gente começou a fomentar que eles viessem. E eles falaram assim, incrível, né? Essa galera, né? Da militância, e aí eles começavam a identificar no processo e falavam assim, a galera termina o ato, vai tomar uma cerveja, né? Vai celebrar, né? Eles estão celebrando o quê, né? E aí, de novo, eu não quero hierarquizar, acho que a gente tem direito a celebrar, né? Mas olha, é esse tipo de reflexão que tem que fazer parte dos nossos debates. E a gente ter maturidade para enfrentar esses debates. E eu acho que a gente não tem. Eu acho que a gente não tem. E eu acho que a gente vai ter que fazer. Está na hora, não dá mais, né? E aí, parafraseando a Tula Pires, gente, assim, eu acho que a gente tem, por mais que a gente sabe que nessa conjuntura quem vai morrer mais somos nós, favelados, mas a gente tem muito mais carcaça para aguentar do que a galera classe média. Então, pense no privilégio de vocês, venham construir com a gente, porque a gente não quer construir uma luta de forma separatista, mas uma luta articulada, onde favela, onde negros, onde indígenas pensem e construam coletivamente com a gente. Se não for assim, a gente não vai participar mais. Obrigado.